Hoje nós vamos ver eu acho muito mais importante do que qualquer mecanismo avaliativo é o quão foi rico esse aprendizado para nós, tá? Para mim foi um presente essa disciplina, porque eu já tinha lido várias vezes as epístolas paulinas, mas nunca com a intensidade e com as revelações que eu tive agora, né? Então, Paulo, né, na hora que eu chegar no céu, eu vou dar um abraço no Paulo e falar: Paulão, você é o cara, entendeu? Muito obrigado pelos seus ensinamentos. Bom, vamos lá, vamos começar. Como sempre, né, a gente começa com o nosso quiz. Vamos só revisar rapidão aí, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Qual é um dos principais temas da primeira carta aos Tessalonicenses? É a volta de Cristo? É o nascimento de Jesus ou as parábolas de Jesus? É a volta de Cristo. 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses são as cartas mais escatológicas de Paulo, né? Se você quer saber como é que vai ser o fim, dá uma lida lá, né? Ele dá umas dicas para nós. Paulo diz que ele e seus companheiros trabalharam noite e dia para não serem um fardo para os tessalonicenses. O que isso demonstra? Que eles eram pobres, que eles queriam ser um exemplo de comportamento responsável, ou que eles não precisavam de ajuda? Exatamente, né? A gente fica até com vergonha de como Paulo trabalhava, né? Nós vimos aqui, quanto tempo ele ficou com os irmãos de Tessalonicenses? 21 dias, né? 3 semanas. E nessas 3 semanas ele conseguiu deixar uma igreja lá que era modelo para as demais igrejas, e ele fez tudo isso trabalhando para poder se sustentar. Não que ele diga que não é lícito que aquele que vive do reino receba o seu salário, é lícito, mas ele queria ser um exemplo. Então, além de ganhar uma cidade inteira para o Senhor, ele trabalhava. E aí a gente fica com desculpa: eu trabalho o dia inteiro, não posso, né? Como Paulo descreve a maneira em que ele e seus companheiros trataram os tessalonicenses? Como reis sobre seus súditos, como a mãe cuidando dos seus filhos, ou como comerciante vendendo mercadorias? Ele tinha um relacionamento verdadeiro com eles, vida na vida. Não era simplesmente chegar lá e pregar o evangelho e eu não me interesso por você. Não, eu quero andar contigo. A gente sabe que isso funciona de verdade. A melhor maneira de discipular alguém é caminhar com ele, né? Paulo encoraja os tessalonicenses a se absterem de qual tipo de comportamento? Imoralidade sexual. Ele fala e refala sobre isso várias vezes nas suas epístolas, e a gente sabe que na Bíblia tudo aquilo que é falado com intensidade é para a gente dar uma atenção especial. Nesse caso, a imoralidade sexual fala-se muito na Bíblia e é para a gente dar uma atenção especial para isso, né? Por quê? Porque a gente está pecando contra a morada do Espírito Santo, né? Eu não sei se você sabe, mas você é morada do Espírito Santo, né? Paulo pede que os tessalonicenses confortem uns aos outros com qual esperança? A ressurreição dos mortos e a volta de Cristo, a prosperidade material ou a boa saúde? A ressurreição dos mortos e a volta de Cristo. Nós estamos aqui aguardando esse momento, né? Quer vivo, quer morto, né? Para nós não faz diferença. Para muitos ele já voltou, né? Qual é um dos principais temas da segunda carta aos Tessalonicenses? As parábolas de Jesus, o dia do Senhor e o fim dos tempos, o nascimento de Jesus, o dia do Senhor e o fim dos tempos. O que Paulo instrui aos Tessalonicenses a fazerem com aqueles que não querem trabalhar? Irmão, se você não quer trabalhar, não come. A gente viu que Paulo era bem sutil de vez em quando, né? Era um cara de boa, assim, de conversar. Quando ele ficava bravo, ele já dava de mãozada mesmo, né? Paulo diz que o dia do Senhor não virá até que aconteça qual evento? A destruição do templo, a apostasia e a revelação do homem da iniquidade ou a queda de Roma? Exatamente.
Paulo e seus companheiros deram exemplo de que, para que os tessalonicenses os imitassem, trabalhando arduamente para não serem um peso a ninguém, pregando em todas as sinagogas ou jejuando e orando, trabalhando arduamente. E por último, mas não menos importante, Paulo encoraja os tessalonicenses a não se deixarem enganar por quem? Pelos governantes, qualquer espírito, palavra ou carta falsamente atribuída a Paulo. A gente viu aqui, né, que foi o primeiro episódio de fake news da história, né, onde escreveram dizendo que era Paulo e na verdade não era. Muito bem, pessoal. Na aula passada, a gente introduziu 1 Timóteo, conversando sobre quem era, né, Timóteo. É a primeira carta, na sequência das cartas de Paulo, que ele escreve para uma pessoa e não para uma igreja, né? E aí a gente estudou que Timóteo, de fato, era um filho na fé de Paulo. A história onde ele se conhece é narrada em Atos 16, né? A gente pode ir lá ler depois, né? E Timóteo vira, de fato, um cooperador de Paulo e anda com ele o tempo todo. E agora, uma vez que a gente entende quem já é Timóteo, vamos conversar um pouco sobre isso. Tá? A carta de 1 Timóteo é a 10ª carta na cronologia bíblica, contudo, ela é a 11ª carta escrita, de fato. Ali por volta de 64, Paulo estava pela província da Macedônia, são 6 capítulos, ele escreve para Timóteo. É possível que 1 Timóteo tenha sido escrita por Paulo após o primeiro aprisionamento em Roma, enquanto viajava pela província da Macedônia. Há, contudo, estudiosos que acreditam que tenha sido antes. É aquilo que a gente já conversou várias vezes. Essa questão da data é difícil cravar. Contudo, pelo que eu li, pelo que eu estudei, a tendência é que Paulo tenha escrito 1 Timóteo no intervalo entre a primeira vez que ele é preso em Roma e a segunda vez que ele é preso em Roma. Tá? Então, quando ele escreve para 1 Timóteo, ele está livre. Ele está livre. 1 Timóteo, irmãos, é maravilhoso para a gente poder aprender. Ali tem dicas preciosas sobre como administrar a igreja e como aprender a discipular as pessoas. Nós vamos ver no decorrer aqui da carta quão rico é 1 Timóteo, no sentido de como nós devemos, enquanto líderes, ter uma igreja organizada, uma igreja que faz aquilo que o Senhor manda, uma igreja que está na dependência do Senhor. Nós aprendemos aqui em 1 Timóteo. E também aprendemos como discipular as pessoas. Por quê? Porque Timóteo é discipulado por Paulo o tempo inteiro. Tá? Não é simplesmente uma conversa que eles têm esporadicamente. Não, Paulo é preocupado com Timóteo e isso fica muito claro aqui nessa epístola. O principal propósito da carta é fornecer instruções a Timóteo sobre como lidar e administrar a igreja em Éfeso. É lá que está Timóteo quando recebe a carta de Paulo. Principalmente eles falam sobre doutrina, sobre liderança e o comportamento cristão. A igreja deve funcionar não de acordo com o homem, mas de acordo com a vontade de Deus. É isso que Paulo deixa claro lá em 1 Timóteo. Paulo ouviu falar sobre um grupo de líderes que se infiltraram na igreja em Éfeso. Isso era comum, né? A gente já viu em várias vezes que isso acontecia. Inclusive em Gálatas, esse é o principal problema que tem lá, né? Eles estavam espalhando mensagens errôneas sobre Jesus e o que significa segui-lo. O que então Paulo faz? Fala, Timóteo, vai-te embora para lá. Vai para Éfeso, e depois que Timóteo chegou lá, Paulo escreveu essa carta para acompanhá-lo e instruí-lo no cumprimento da missão. Ou seja, você vai, mas não vai só. Tá? Embora você vá fisicamente, eu estou contigo, te orientando, orando com você, e a gente vai adiante. Tá? Paulo já começa orientando Timóteo de que os falsos mestres não sabem nem do que estão falando. Aquele jeito sutil, novamente, de Paulo se expressar de vez em quando. O que ele diz? Querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Você não sabe nem do que você está falando, quanto mais falar da verdade do Evangelho. Tá? Para essas pessoas não é para dar atenção. Siga aquilo que eu ensinei a vocês.
O evangelho puro e simples. Paulo ratifica que a lei não é para os justos e faz uma lista daqueles que estão sobre o crivo da lei. Tá? Esse pessoal aqui está lá sob o crivo da lei. São esses que precisam temer a lei. Nós não. Por quê? Porque entre nós não tem transgressores, não tem pecadores, profanos, irreverentes, homicidas, sequestradores, mentirosos. Ou tem? Né? Esses precisam se preocupar com a lei. Nós não. É isso que Paulo orienta Timóteo. Ao falar da sã doutrina, Paulo discorre sobre a graça do Senhor nele próprio, que o transformou de um homem blasfemo, perseguidor e insolente, em um homem fiel a Jesus Cristo e propagador do reino de Deus. Aqui Paulo está dizendo como ele era, e nós sabemos como ele era quando ele era Saulo, e como ele é agora. Né? E isso veio por quê? Porque ele era bom? Pelo contrário, isso veio pela misericórdia do Senhor sobre a vida dele. Né? Ele diz que ele fazia isso por ignorância e por incredulidade. Ele não conhecia, né? E ele também não acreditava. Então, o que a gente entende com isso? Que nós precisamos conhecer. Uma vez que a gente conhece, a gente passa a entender aquilo, acreditar naquilo e a gente avança. Tá? Paulo afirma que pela misericórdia do Senhor, ele foi salvo porque ele era um pecador. Mas ele não era um pecador qualquer, irmãos. Aqui ele diz que ele era o pior dos pecadores. Paulinho, gente boa, o pior dos pecadores. Aqui é interessante que a gente vê a evolução do entendimento de Paulo acerca dele próprio. Paulo, em determinado momento, ele diz o seguinte, lá em 1 Coríntios, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo. Nesse aí, ele era o menor de quem? Dos apóstolos. Ele estava só menor entre 12 ali, 13. Tá? Depois, em Efésios, ele diz que embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas do Senhor. Aquele é o menor de quem? Dos santos. Ele ainda tem uma classificação boa ali. Agora não. Agora, já passado muitos anos de ministério, Paulo entende que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Né? Então, que nós todos possamos ter esse entendimento aqui. Não há nada em nós que seja digno de glória. Né? Nós somos pecadores, irmãos. E só estamos aqui por causa da misericórdia e da graça do Senhor que nos alcançou. Né? Esse é Paulo. Né? Camarada que a gente está aqui há 5 semanas estudando sobre ele. Paulo instrui Timóteo a realizar reuniões regulares de oração na igreja para orar pelas autoridades e pela paz. Bem-vindos à oração das 6 horas da manhã. Né? O que é a oração das 6 horas da manhã? Oração regular na igreja. Tá? Todo dia aqui, na igreja em Ariquemes, tem oração às 6 horas da manhã. Né? E o que a gente faz lá? Ora por muitas coisas, inclusive pela autoridade e pela paz. A paz é muito importante, por quê, irmãos? Porque a paz na terra cria o cenário ideal para os seguidores de Jesus continuarem espalhando a sua mensagem. É muito melhor a gente conseguir ter acesso do que não. E para ter acesso é interessante que o mundo esteja em paz. Né? Então essa também é a nossa oração. E também fica aqui o meu convite para você poder participar das orações todo dia às 6 da manhã, no dia que você puder. Né? Estamos todos lá. Exatamente. Mas não só nos 21 dias. Né? Oração às 6 da manhã. É aqui que aprendemos que não há outra forma de nos achegarmos a Deus, irmãos. É lá em 1 Timóteo que nós descobrimos, lá em Timóteo 2,5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Aqui fica claro para nós que não há outra possibilidade, nada que você procure, nenhuma imagem, absolutamente nada, somente Jesus é capaz de fazer essa intermediação entre Deus e os homens. Né? Claro e evidente, né? Não há nenhuma interpretação disso aqui, está lá escrito sem nenhuma metáfora, né? Para que todos possam entender que é assim que funciona.
Paulo também nos ensina que a igreja não é um desfile de moda, irmãos. Doutor Irani fala sempre sobre isso. Aqui não é o lugar para você vir todo pomposo. Olha o que ele diz. Da mesma forma, quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, nem nada disso. Ele fala isso para as mulheres, mas isso se aplica também aos homens. O nosso objetivo, que Paulo diz, cara, nós já somos salvos. Então, se a gente já é salvo, vamos gastar o que a gente tem com as boas obras. Nós não precisamos das boas obras para sermos salvos. Mas se já somos, o mundo precisa da gente. Então, ao invés de você comprar lá um colarão de ouro dessa grossura, irmão, vamos fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Esse é o plano, é isso que está escrito. 1 Timóteo nos apresenta as características de um líder, não só daquela época, mas um líder de hoje. O que um líder precisa ser para poder ser um líder de célula, para poder ser um líder na igreja? Quais são as características dele? Está lá, também não é interpretação, está lá, preto no branco. Irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não deve ser apegado ao vinho, não deve ser violento, amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Essas são as características que Paulo definiu naquela época, por conta de revelações do Espírito Santo e que são válidas até hoje, sim ou não? Sim. Então a gente quer aprender a como fazer com que as pessoas possam estar na frente das coisas, porque nós precisamos de líderes. Como é que ele deve ser? Assim. Tá? Tem um detalhe muito importante que Paulo diz, que é esse aqui, ó. Além de tudo aquilo lá, é importante observar o comportamento dessas pessoas com as suas famílias. Tá? Então, vai colocar alguém como líder, como é que esse camarada trata a esposa dele? Como é que ele trata os filhos dele? Como funciona esse processo? Como é que a mulher trata o marido? Olha o que Paulo diz. Ele deve governar bem sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus, que é uma família muito maior? Não é verdade? 1 Timóteo também nos apresenta as características de um líder da igreja. Ele continua dizendo que, além de tudo aquilo, não pode ser recém-convertido, para que não se ensoberbeça, tá certo? Para que ele não fique achando que ele é aquilo que ele não é. Tá? Deve ter boa reputação perante os de fora. Paulo também estava preocupado com a imagem da igreja. Aquilo que eu falei com vocês aquela vez que eu falei para o menino que eu era crente, ele riu da minha cara. Por quê? Porque a imagem do crente é uma imagem deturpada para fora. Paulo tinha essa preocupação. E tem que ser o quê? Homem de palavra, meu irmão. Falou, está falado. Não é verdade? No começo do capítulo 4, Paulo nos informa claramente sobre alguns sinais que precedem os últimos dias. Claramente, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Interessante, irmão, que para abandonar a fé, qual é o pré-requisito? Ter fé. Isso significa o quê? Que ele está falando aqui, ó, de irmãos nossos. Irmãos nossos que vivem o Evangelho e ainda assim vão se afastar. Parece estranho, mas não. Quantos irmãos, faz um exercício aí de cabeça, quantos irmãos a gente tem que hoje não estão mais entre nós? Conheceram a verdade, e simplesmente resolveram que o mundo tem mais atrativo. E estão lá, tá certo? Então, ó, isso aqui é um cuidado para nós. Não é os ímpios que vão abandonar a fé, é aquele que já está lá. Homens hipócritas e mentirosos. São esses mesmos homens que estão instigando a igreja em Éfeso, proibindo o casamento e o consumo de alguns alimentos. O que é que está acontecendo aqui novamente, irmãos? O evangelho sendo deturpado, assim como nós estudamos lá em Gálatas. O evangelho, esse evangelho não me agrada, vou fazer um para mim. Entendeu? É basicamente o que acontece. É muito pesada essa mão
Não, vamos fazer outro evangelho e Deus entende. Né? Paulo já dizia naquela época que não é assim. Paulo rebate dizendo que tudo que foi feito por Deus é bom, pois tudo que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Paulo fala sobre isso várias vezes nas suas epístolas, nós já discutimos sobre isso várias vezes. Né? Quando eu não devo fazer alguma coisa? Quando aquilo vai fazer o meu irmão pecar. Ué, eu não posso controlar a minha carne? Eu devo controlá-la. Por quê? Porque eu sou agora regido por quem? Pelo Espírito, irmãos. Pelo Espírito Santo. Né? A carne vai tentar contra mim? Vai, mas o que está em mim é maior. Então pronto. Né? Mas não quer dizer que eu não possa ir lá e comer um torresminho. Nham, 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 nham. Mas se o meu irmão tem problema com isso, eu não como. Né? Mais uma vez, Paulo avisa que as lutas virão para todos. Né? Mas a nossa esperança está em quem? Em Cristo. E nele nós descansamos. Percebe quão rico é o conteúdo de 1 Timóteo? Tá? Paulo exorta Timóteo a não deixar ser desprezado pelo fato dele ser jovem. Não tem problema. Tá? O que ele diz que ele deve fazer? Ele deve ser exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Timóteo deveria ser assim, eu preciso ser assim, você precisa ser assim, todos nós que somos filhos de Deus precisamos ser assim. Está lá escrito para nós. O que ele pede para Timóteo fazer? Timóteo, dedique-se à leitura pública das Escrituras, dedique-se à exortação, dedique-se ao ensino, não negligencie o seu dom, seja diligente, dedique-se inteiramente e seja fiel à doutrina. Ele diz isso para Timóteo, mas também diz isso para nós. Percebe que se a gente seguir o que está escrito em 1 Timóteo, nós vamos ter uma igreja avivada, né? Uma igreja onde quem manda é o Espírito Santo, onde nós caminhamos com Ele. É o que está escrito lá. Né? É só a gente ler com calma. No final ele diz para perseverar, irmãos. Muito mais importante do que começar é o quê? É terminar. É terminar a jornada no Senhor. E nós estamos aqui perseverando. Paulo segue orientando Timóteo a como proceder como líder. Não repreenda asperamente ao homem idoso, mas exorte-o como se ele fosse seu pai, a família, respeite, mas não deixe de falar que está errado. As mulheres idosas como as mães e as moças como as irmãs, com toda a pureza. A igreja é uma família, então nós vamos nos tratar assim. Tá? Trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. É assim que um líder deve se comportar. Paulo observa que é papel da igreja ajudar os necessitados, contudo ele faz uma observação. É os necessitados. Por quê? Porque naquela época tinha muita gente se aproveitando. Ah, eu preciso, quando na verdade não precisava. Naquela época e nessa época também. Né? Quer um jeito prático de viver o Evangelho? Paulo dá uma dica. Quer viver o Evangelho de um jeito certo? Cuide da sua família. Olha a paulada que Paulo dá em nós. Se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que o descrente. Ele já não gosta do descrente, né? Está claro para nós. E ele diz que aquele que está no meio de nós e que negligencia a sua família é pior do que esse. Percebe? Ainda no capítulo 5, Paulo dá uma série de orientações diretamente para o jovem líder Timóteo. Não aceite acusações contra o presbítero, ao menos que ela seja apoiada por 2 ou 3 testemunhos. Por quê? Porque o líder está sempre em evidência e está todo mundo querendo puxar o tapete dele. Então, não dê ouvido para fofoca. Tá bom, Timóteo? Repreenda em público aos que pecarem para que os demais também temam. Não faça nada por favoritismo, não se precipite em impor as mãos sobre ninguém, não participe dos pecados dos outros, conserve-se puro e tome também um pouco de vinho em razão dos seus problemas de estômago e das suas frequentes enfermidades. Tá certo? Então, observe que ele está cuidando
de Timóteo, orientando ele, tá? Discipulando ele. Timóteo já era um camarada muito vivido no Espírito Santo aqui, caminhando com Cristo faz tempo, e mesmo assim Paulo preocupado com ele, né? Esse é o discipulado. Percebem quão rico é o conteúdo de 1 Timóteo? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tá? Então eu convido você, chega em casa, leia 1 Timóteo de novo. Tá? Leia com calma, estude o conteúdo. Você vai ver essas coisas saltarem aos seus olhos. Peça a revelação do Espírito Santo, para que você possa entender, e muito mais do que entender, praticar o que está lá. Amém? Muito bem. No último capítulo, Paulo nos ensina a não sermos obcecados pela riqueza. Tá? Tal obsessão pode nos levar a cair em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos. Aqui, Paulo escreve um dos versículos mais conhecidos e distorcidos da Bíblia. Todos vocês sabem do que eu estou falando. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Todo mundo diz esse versículo como? Pois o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é isso que está escrito. É o amor ao dinheiro, né? Paulo segue falando de riqueza. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. O que ele está dizendo? Ter dinheiro é bom? É. Nós precisamos de dinheiro. O reino de Deus se faz com amor e com recurso. Porém, o dinheiro é para isso aqui, ó. Praticar o bem, executar boas obras, ser generoso e estar pronto para repartir. Quem diz isso aqui é Paulo, não sou eu não. Eu estou só repetindo o que ele falou. É para isso que o dinheiro serve, né? Para que nós possamos sustentar a nossa família com dignidade e contribuir. Amém? Muito bem. Paulo então exorta Timóteo a fugir de tudo isso, né? Faça o que então, Timóteo? Busque a justiça, piedade, fé, amor, perseverança, mansidão, combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna e seja maculado e irrepreensível. Ele fala isso para Timóteo, mas também fala para nós. Oi. Imaculado. Faz uma diferença danada, né? Tá? Depois eu arrumo para vocês. Tá? Timóteo, guarde o que lhe foi confiado. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado conhecimento. Irmãos, esse versículo é maravilhoso. Tá? Evite as conversas inúteis e profanas. Sabe aqueles seus amigos do mundo que fica falando besteira? Cara, aquilo ali não serve para nós. Tá? A conversa é inútil, sai fora. Tá? Não estou dizendo para você ficar falando todo tempo, amados irmãos, né, estamos aqui reunidos para comer essa picanha, aleluia. Não, você pode conversar também de boa. Tá? Mas aquilo que é inútil, cara, ignora. Não acrescenta nada para nós. Tá certo? Muito bem. Ok, essa é a primeira, Timóteo. Só que Paulo escreve para Timóteo 2 vezes. E a segunda vez é muito diferente da primeira vez. Tá? 2 Timóteo é uma carta que merece especial atenção nossa, porque ela é a última carta que Paulo escreve. Aqui, Paulo está preso. Só que dessa vez, como era a condição de prisão de Paulo na primeira vez? Ele estava preso, mas ele podia, era uma prisão domiciliar. Agora não, agora o cenário é outro. Agora ele está preso numa masmorra, uma situação de extrema dificuldade, abandonado. Tá? Ele foi preso por Roma, a situação dele é bem mais difícil. Esse é o lugar onde ele está preso, né? Inclusive Filipe foi lá recentemente, tirou as fotos e postou no grupo da igreja, né? Mamertina, se eu não me engano, é isso, né, doutor? Marmetina, tá? Esse é o lugar onde ele foi preso. Aqui a situação era diferente já, ele não podia sair para caminhar, para tomar um solzinho, era outro cenário, tá? Paulo estava sendo tratado agora como um criminoso de fato.
com medo de serem vinculados a ele, muitos o abandonaram. Paulo estava solitário, passando por privações severas, mas firme em suas convicções e no Evangelho de Cristo Jesus. Aqui, Paulo mostra que ele vive para Cristo, porque aqui ele está passando um cenário de pior dificuldade. E ainda assim, nós vamos ver que ele está preocupado com as igrejas que ele plantou e, para além disso, preocupado em ampliar o reino. Paulo, irmãos, ele sabia que ele ia morrer. Aqui, ele já tinha convicção de que ele estava perto do fim. Mas isso não parou Paulo. Ele foi adiante. Né? A gente já viu aqui em algumas aulas, que eu até brinquei dizendo que ele era imparável. Né? E, de fato, é o que está acontecendo agora com ele. Tá? Paulo começa evidenciando a solidão e a forte saudade que ele sente de Timóteo. Ele estava muito sozinho. Olha só o que ele diz lá, ó. Ele diz: lembro-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida. Tá? Ele sentia muitas saudades do seu amigo, do seu filho na fé. Tá? Torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. O que ele está dizendo para Timóteo? Timóteo, a perseguição é severa. Você ter um nome seu na Bíblia como alguém que abandonou, que é um traidor, né? Que triste isso. Essas pessoas abandonaram Paulo. Contudo, havia uns que estavam com ele. O Senhor concede misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. O que a gente entende com isso? Que ninguém sabia onde Paulo estava. Não era simplesmente assim, vai ali que você vai encontrar. Não, ele estava preso em algum lugar onde ninguém sabia. A situação era realmente muito difícil. Contudo, assim como Moisés deixou Josué, Elias deixou Eliseu, Davi deixou Salomão, Jesus deixou os apóstolos, como Paulo sabia que ele estava no fim, ele precisava continuar. Ele, então, passa o bastão para Timóteo. Não é? É uma pena, enquanto eu ia lendo, eu ficava refletindo, é uma pena que a gente não tem mais livros, né? Tipo, Timóteo escrevendo para o próximo, né? Para a gente poder saber como é que foi esse processo. Claro que a gente sabe que deu bom, né? Porque nós estamos aqui falando sobre eles. Né? Mas eu queria muito ler o que Timóteo escreveu, né? O que Tito escreveu, né? Mas a gente não tem, né, essas literaturas. As coisas que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Aqui ele está passando o bastão. O que você ouviu de mim e agora você vai falar para os demais, que falarão para os demais. O que é isso? É aquilo que a Delane vive falando para nós. Faça discípulos que faça discípulos. Faça discípulos que faça discípulos. E de fato Timóteo acatou a ordem, porque nós chegamos até aqui. Assim como o soldado, o atleta e o lavrador são disciplinados em suas atividades, você, como propagador do reino de Deus, deve ser focado em sua missão de levar o evangelho. Atletas são disciplinados, você também vai ser disciplinado, Timóteo. Tá? Você vai adiante, não interessa, vá adiante. Paulo fala não por teoria, mas por exemplo. Paulo está onde, irmão? Está preso, e mesmo assim, ele está mandando o evangelho adiante. Paulo está preso, mas a palavra de Deus está livre, né? E ela vai alcançar os povos, e esse é o trabalho de Paulo ainda na cadeia. Ainda no capítulo 2, Paulo exorta novamente Timóteo e lhe dá orientações objetivas para viver e pregar o evangelho. Novamente, ele fala com Timóteo sobre como deve ser um líder. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Ou seja, faça o que vocês estão fazendo aqui. Venha para o curso de teologia, estude, aprenda, tenha o seu processo gente, me fugiu a palavra agora, mas eu vou usar outra palavra, né? De manhã,
faça o seu devocional, tá? Esteja com Cristo o tempo todo, não só fim de semana, não só no sábado, não é isso, é viver o Evangelho, né? E novamente ele fala, evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O que ele está dizendo aqui? Não abra portas, irmão, não dê brecha, tá? Não fique rindo de piadinha imoral, tá? Não vai para esse caminho, porque isso aí vai dando brecha, tá? Não fique olhando os feeds das moças de biquíni, tá? Né? Não faça isso, é isso que ele está dizendo. No capítulo 3, Paulo nos fala das características que os homens terão nos últimos dias. Olha só, irmão, está lá, claro e evidente. Como serão os homens nos últimos dias? Olha a lista. Eu não vou nem ler tudo, mas olha só: egoísta, avarento, inimigo do bem, traidor, soberbo, ímpio, ingrato. Tem gente assim? Tem, não tem? Essa característica ia ser de pessoas de quando? Quando estivesse perto dos fins dos dias. E assim são as pessoas. O que mais me chamou a atenção aqui foi isso aqui, ó. Mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Aqui Paulo não está dizendo mais amante dos prazeres e inimigos de Deus. O que me deixa preocupado aqui é que pessoas com essas características pensam que são amigas do Senhor. Não muito amigas, mas acreditam que têm uma certa intimidade com Cristo. Não, tudo bem, está tudo certo, né? Um dos nomes do Satanás chama nada a ver. Não, isso aí não tem nada a ver, não. Não, eu posso, às vezes, ser arrogante, não tem nada a ver. Eu posso, às vezes, mentir, não tem nada a ver. Não é verdade, né? Essas são características daqueles que estão afastados do Senhor. E Paulo dá uma pinceladinha ainda, ele fala o seguinte, ó, que só mulheres cheias de pecado andam com homens assim, né? Então você, irmã, que ainda não casou, que está solteira, tá? Evite esse tipo de homem. Mas pode ser que tenha gente assim na igreja? Pode. Tá? Tem gente que está em processo de conversão, irmãos. Tá? Mas olhe bem, irmã, tá? Para você não ser enquadrado aqui no que diz Paulo. Aqui também é um versículo maravilhoso lá de 2 Timóteo, que ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Tudo que nós precisamos aprender está na palavra. Ensinamento sobre tudo, criar filho, dinheiro, fé, tudo, administrar, tudo está lá. Toda a escritura é inspirada por Deus, ou seja, não foi Paulo que foi lá e achou o que ele queria e escreveu. Não, não é assim, né? Ele mesmo escreve sobre isso, né? Esse é um versículo poderoso para nós. Paulo encoraja Timóteo a pregar a palavra e a estar preparado. Novamente, ele nos dá um vislumbre daquilo que há de vir. Virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. É o que está acontecendo hoje, irmãos. Tá? Mas esse evangelho é muito pesado. Vamos fazer um evangelho para nós. Igreja, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí o cara vai lá e deturpa o evangelho e coloca o que ele quer e está tudo certo, né? É o mundo em que nós vivemos hoje. É o mundo que Paulo já avisava naquela época. Você, porém, será diferente. Nós seremos diferentes. Seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. E aí ele termina, né, com aquilo que é clássico: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Perseverei, irmãos, fui até o fim. Amém? Que todos nós possamos ir até o fim, né? Essa é a nossa oração. Paulo é um exemplo de perseverança, otimismo e alegria no Senhor. Mesmo preso, abandonado e ciente da morte, o trabalho continua. Olha esse versículo, que poderoso que ele é. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia.
Só Lucas está comigo. Traga Marcos. Por quê? Porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Isso não é palavra de quem está morrendo, irmão. O que ele está dizendo aqui? Me traz o Marcos, porque ele me é útil ao ministério, eu tenho um serviço para ele, tá? Eu enviei Tíquico para Éfeso para ele poder trabalhar, e eu estou precisando ler. Traz os meus livros para mim, porque eu preciso continuar estudando, perseverando. E o camarada está indo morrer, irmão. Pouco depois ele é decapitado. Percebe? Esse é o exemplo de Paulo que nós temos para a nossa vida. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Maravilha. Por fim, o Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. O que é mais legal aqui é que ele diz o seguinte, que o Senhor levará ele a salvo. Tá? Que é o que somos todos nós. Ele tinha convicção de que agora ele estava voltando para casa. Muito bem. Esses são, então, as epístolas de 1ª e 2ª Timóteo, que traz para nós um rico conhecimento. Nós aprendemos muito aqui em como discipular os nossos irmãos, aqueles que estão sob a nossa liderança, e também aprendemos como gerenciar e fazer com que a igreja faça aquilo que Cristo ordena. Tranquilo? Tudo bem? Então agora vamos conversar um pouco sobre Tito. Tito também é uma carta que Paulo escreve, ele só escreve uma vez para Tito, é a 12ª carta na ordem cronológica da Bíblia e também a 12ª carta escrita por ele. 64, também na Macedônia, 3 capítulos, direcionada para Tito. É bem provável que Paulo escreve para Tito no mesmo período que ele escreve 1 Timóteo, entre a primeira e a segunda prisão. Quem que era Tito? Quem é esse camarada que Paulo escreve para ele? Tito era um grego, colaborador próximo de Paulo, mencionado 13 vezes no Novo Testamento. Ele andou bastante também com Paulo, assim como Timóteo. Tito desempenhou um papel importante na organização e liderança das primeiras comunidades cristãs. Ele estava à frente de várias ações de Paulo. Tito é aquele gentil que foi a Jerusalém com Paulo e é usado para estabelecer um raciocínio sobre a circuncisão no capítulo 2 de Gálatas. Vocês lembram disso? O que é que Paulo diz? Olha, eu trouxe Tito comigo para Jerusalém e os que vocês dizem que são os verdadeiros apóstolos não falaram para ele circuncidar. Ué, se ele não precisa, por que vocês aí na Galácia precisam? Não precisa disso. Era Tito que ele estava usando como argumento. Está lá em Gálatas 2:3 que nós vimos. Mas nem mesmo Tito, que estava comigo, foi obrigado a circuncidar-se. Apesar de ser grego. Não fiz isso com ele. Tito acompanhou Paulo em várias viagens missionárias e desempenhou um papel importante em várias missões específicas. Ele foi enviado a Corinto para ajudar a resolver problemas na igreja e organizar a coleta de ofertas para os cristãos necessitados em Jerusalém. É ele que informa Paulo que 1 Coríntios foi recebida bem entre os irmãos. É ele que diz, Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito. E Tito diz para Paulo, foi meio assim difícil, mas o pessoal entendeu o que você escreveu, porque nós lembramos que 1 Coríntios é para quê? É para corrigir problemas da igreja, não é? Então, Paulo é bem incisivo ali, e Tito traz para ele a mensagem de que a carta foi bem aceita. Paulo deixa Tito em Creta, com a responsabilidade de organizar a igreja local, corrigir problemas e nomear líderes para as igrejas nas várias cidades. Então, quando Paulo escreve para Timóteo, a primeira vez, ele estava onde? Acabamos de ver. Quando Paulo escreve para Timóteo, em 1 Timóteo, onde é que está Timóteo? Timóteo está em Éfeso.
Timóteo está em Éfeso. Onde é que está Tito? Está em Creta, tá certo? Então, o evangelho está sendo espalhado. É para orientá-lo nessa missão que a epístola a Tito é escrita. Então, onde é que está Tito? Está lá em Creta, uma ilha grega. Ele vai para lá para organizar a igreja, e assim como Paulo fez com Timóteo, dando instruções a ele, ele também faz isso dando instruções a Tito. Tá? Então é possível que Tito tenha sido escrita por Paulo após o primeiro aprisionamento, assim como 1 Timóteo. Creta, irmãos, é a maior e mais populosa ilha grega. Atualmente ela tem cerca de 700 mil habitantes. Creta não é assim, tá? Creta deve ser um lugar maravilhoso. Eu peguei uma foto, olha só que feio que é Creta. Né? Vamos lá depois, né, fazer umas missões missionárias, irmãos. Né? É um lugar muito bonito. Né? É lá que Tito estava. A ilha de Creta era conhecida pela violência e imoralidade sexual. Presta atenção. Violência e imoralidade sexual. A ilha tinha muitos portos que serviam diferentes cidades por todo o mar Mediterrâneo. Aqui a gente vê o quê? Um padrão de Paulo sendo estabelecido. Cidade grande, imoral, muita rota comercial. O que é isso para Paulo? Lugar de plantar a igreja. Não era assim que Paulo pensava? Onde é que está ruim aí? Rapaz, está ruim ali. É grande? É. Vai poder espalhar? Vai, então vamos para lá. Né? Ele não corria do problema, pelo contrário, ele ia, né, para lá. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Tito, avance o reino de Deus. É para isso que você está aí. Tal como em 1 Timóteo, Paulo descreve quais atributos Tito deve procurar nos irmãos que serão líderes da igreja. Assim como ele fez em 1 Timóteo, ele faz aqui de novo. Ó. E o que me chamou a atenção aqui? Observe que se vocês lerem, vocês vão estar lendo exatamente o que Paulo escreveu para Timóteo. O que isso traz para nós? Coerência. Tá? Paulo era guiado pelo Espírito Santo, irmão, não é pela vontade dele, ele não mudava de interpretação. Todo líder da igreja tinha que ter essas características. Parece que eu copiei e colei, não é? Mas não, isso aqui é o que está escrito em Tito e aquilo era o que está escrito em 1 Timóteo. E é a mesma coisa, tá certo? Coerência, por quê? Porque Paulo era orientado pelo próprio Espírito Santo. Padrão, né? Padrão do Espírito Santo. Já havia na igreja de Creta homens insubordinados que não passavam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Quem que aparece de novo? O tal do judaizante. Né? É aquele que converteu, mas o que Cristo fez não é o suficiente. A gente precisa fazer algumas coisinhas a mais. E Tito vai para lá para combater. Hoje ainda está cheio de judaizantes com outros nomes. Sim, sim. Uma das missões de Tito é resolver esse problema. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem e tudo por ganância. Irmãos, entenda o seguinte, essas pessoas, lá naquela época e hoje, têm a capacidade de atrair 1 milhão de pessoas. Por quê? Porque é um evangelho fácil. É um evangelho que não é o evangelho. É um evangelho onde você pode vir como você está e permanecer como você é. E é assim o evangelho? O evangelho é, venha como você está e você será transformado, irmão. Mas aqui não. Esse aqui tem o poder de arrastar multidões. Por quê? Porque, vamos fazer do jeito que você acha que deve ser feito. Por isso que ele tinha tanta preocupação e por isso que deve ser combatido e combatido até hoje. Paulo instrui Tito que a melhor maneira de ensinar é ser. Em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras em seu ensino, mostre integridade e seriedade, ande de acordo com o que é certo. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se lhe opõem fiquem envergonhados por não terem nada de mal a dizer a nosso respeito.
Poxa, eu preciso dar um jeito de difamar o líder da igreja. Mas como, se o camarada é irrepreensível? Não tem o que fazer. É isso que ele diz. É aqui em Tito que Paulo escreve, aqui eu quero dar especial atenção, irmãos. Isso aqui é maravilhoso. Se você nunca leu com esse olhar, você vai ler, tá? É aqui em Tito que Paulo escreve uma das mais lindas definições da graça de Deus. É poderoso, vamos com calma aqui, tá? Olhem só, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Irmãos, isso aqui é um resumo maravilhoso da graça. Olhem só, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça é para quem? Para todos sem exceção. Para todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa. Ela nos ensina o jeito certo de andar. Tá? Por que nós fazemos isso? Nós fazemos isso enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do retorno do Senhor Jesus. Estamos aguardando por Ele, andando em retidão, em santidade. Ele se entregou por nós, Ele não foi preso, tá? Não foi os romanos que conseguiram, não foi Judas, não foi nada, foi Ele. Ele se entregou por nós. Para quê, irmãos? A fim de nos redimir de toda maldade e purificar para nós, e purificar para Ele mesmo um povo dEle. Nós somos dEle, dedicado à prática de boas obras. Agora que nós somos salvos, vamos salvar os outros. Percebe que maravilhoso que é? Cara, a gente pode fechar os cadernos e ir embora, né? É isso que nós precisamos viver, tá certo? É maravilhoso esses versículos, né? Tito 2, do 11 ao 14, é a definição da graça. No capítulo 3, Paulo fala que houve um tempo onde ele também era insensato e desobediente, assim como ele falou lá em 1 Timóteo. Contudo, a graça e a misericórdia do Senhor, ele foi transformado, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então, Tito é poderoso, tá? Para nós aprendermos, né, muito mais acerca do Evangelho. E por último, mas não menos importante, a cerejinha do bolo, Filemon. Tá? Filemon, eu confesso para vocês que a gente fala assim, Filemon, puxa vida, só tem um capítulo, vou dar uma lidinha à toa. Irmãos, Filemon é maravilhoso. Tá? Em Filemon, nós vamos aprender o seguinte: você quer aprender a pedir as coisas? Lê Filemon. Tá? Vocês vão agora acompanhar comigo aqui um capítulo que é Filemon. Tá? 25 versículos tem Filemon. Mas é de uma sabedoria. Tá? Quando você, marido, for querer alguma coisa da sua mulher agora, lembra de Filemon. Tá? Tem todo um preâmbulo antes de você pedir as coisas, irmão. Não é assim não. Vamos aprender com Paulo. Tá? É poderoso. Tá? A epístola a Filemon é a menor carta escrita por Paulo, mas o conteúdo dela é impactante. Tá? Por quê? Filemon é um cristão da cidade de Colossos, cooperador e amigo de Paulo. É para quem Paulo destina a carta. Tá bom? Vamos lá que é rapidinho. Tá? Então, Filemon é um cristão de onde? Colossos. Provavelmente ele era um homem rico, com muitos escravos, mas ele era um colaborador de Paulo. Onésimo era um dos seus escravos, ele furta alguma coisa e foge. Provavelmente ele furta e foge, está escrito lá.
Perfeito? Então vamos entender o cenário. A gente tem Filemon, dono de escravos, Onésimo é um escravo, pega alguma coisa e dá linha na pipa. Vai-te embora. Enquanto estava preso em Roma, Paulo conhece Onésimo. Para onde que Onésimo foi? Para Roma. Tá? E este se converte através do ministério do apóstolo. Onésimo passa a ter intimidade com Paulo e a ser-lhe útil no ministério. Ele se converte, irmãos. Ele vira um homem de Deus e ele é útil para Paulo no ministério. Contudo, ele tem um passado, ele precisa corrigir isso e Paulo está disposto a ajudar ele. Tá certo? Então esse é o cenário de Filemon. O que Paulo vai pedir a Filemon foge de toda a cultura e costume da época. O que Paulo faz não é comum. Tá? De acordo com a lei romana, Filemon era dono de Onésimo. E a sua rebelião poderia ser castigada com o quê? Com a morte. Tá? Paulo não só pede que Filemon perdoe, mas que receba Onésimo não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Percebe o que ele está pedindo, um negócio que ninguém pede, tá certo? Filemon, estou te devolvendo um camarada, mas ele não é mais escravo seu não, agora ele é seu irmão, tá certo? Então para pedir isso, olha como Paulo faz, ele tem uma estratégia. Paulo era um estrategista, não é? Ele começa a carta lembrando Filemon de que ele é um homem amoroso e lembrando também das bênçãos do Senhor. Olha o que ele diz: sempre dou graças a meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Olha como ele começa. Ele diz que ele é amoroso e que ele tem conhecimento do bem que é o Evangelho. O Evangelho é para quê então? Para fazer o bem. Tudo bem. Paulo deixa claro que como líder, ele tem autoridade sobre Filemon, mas que prefere fazer um apelo com base no amor e que confia na decisão de Filemon. O que ele está dizendo aqui? Filemon, em que pese eu seja o seu líder, você vai estar aqui agora. Tá? A decisão é sua, cara, eu confio em você. Tá certo? Só então Paulo menciona Onésimo, dizendo que ele é seu filho na fé e muito útil ao ministério do reino de Deus. Eu fico imaginando Filemon lendo essa carta. Ah, então é lá que está Onésimo, olha onde esse camarada está. E ele foi bater lá no Paulo, como é que pode isso aqui? E ele diz o seguinte, que para além, não é que ele conhece Onésimo é filho dele na fé. E é muito útil ao ministério. Apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Irmãos, quando o objetivo era apelar, Paulo mandava bem demais. Cara, eu estou mandando para você um pedaço de mim. Tá certo? É o meu coração que está indo para você. Cuida bem do meu coração. Paulo diz que ele era tão útil que gostaria de mantê-lo consigo. Contudo, Filemon tinha autoridade sobre Onésimo e Paulo não queria fazer nada sem a sua permissão. Novamente ele coloca Filemon numa situação de poder, tá certo? Mais uma vez Paulo enaltece Onésimo, dizendo que ele é realmente importante, mas afaga o coração de Filemon, dizendo que nesse caso a autoridade dele prevalece até sobre a autoridade de Paulo. Tá? É você quem vai resolver, mas perceba que ele conduz tudo para que ele resolva. Só que ele está dando isso para Filemon. Após isso, Paulo chega ao cerne da questão. Aí ele diz: talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre, não mais como escravo, mas acima de escravo, como um irmão amado. Perceba todo um preâmbulo para poder chegar na paulada final aqui. Né? E aí ele fala isso, e Paulo continua o apelo. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba
receba-o como se estivesse recebendo a mim. Caramba! Né? Você me considera companheiro na fé? Filemão, entenda o seguinte, eu te levei a conhecer a verdade que é Cristo, tá certo? Se você me considera alguma coisa, recebe Ele como se você estivesse me recebendo, tá? E principalmente, o argumento final, decisivo, ele diz, se Ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, põe na minha conta. Irmãos, aqui o que ele está fazendo? Aqui ele está fazendo isso aqui, ó. Personificando Cristo, irmãos. Cristo fez o quê? Deus, esses caras fizeram um monte de coisa errada, põe na minha conta. Põe na minha conta, sabe? Aqui ele está falando isso para Filemão. Não tem o que fazer, tá? E por final, Paulo é safo demais. Paulo coloca o fim nessa conversa falando de amenidade. O que ele diz? Prepare-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês em breve. Aqui o que ele diz? Pronto, tá? Assunto resolvido, vamos falar agora de outra coisa, porque isso aqui é balela, já está resolvido, está tudo certo, acabou. Olhem que maravilhoso é esse conteúdo. Sabe o que eu gostaria? Eu gostaria de poder saber se Filemão recebeu ou não Onésimo como irmão. Mas, cara, eu creio que sim. Né? Porque, por mais que seja um capítulo, é maravilhoso. Né? Irmãos, quando você for pedir alguma coisa para sua mulher agora, peraí, fala, vou dar uma lida aqui, Filemão. Mulher maravilhosa. Mulher, você manda aqui, mulher. Mas, poxa, né? Perfeito. Amém, irmãos? É tão rico, né? Eu fiquei surpreso, assim, porque, poxa, é um capítulo só, mas é um capítulo maravilhoso, né? Nos ensina a como tratar as pessoas. A humanidade Né? gastou 18 séculos fazendo o que Paulo fez numa cara. A abolição dos escravos. Exatamente. Maravilhoso, não? Amém, irmãos? Amém. Maravilha. Tá? Eu acelerei para a gente acabar dentro do tempo, e de fato acabamos dentro do tempo. Concluímos aqui, então, a disciplina das epístolas paulinas. Nós estudamos 13 cartas. Tá? A minha oração é que tenha sido de muita valia para vocês, como foi para mim. Tá? Um ensino muito rico, um aprendizado gigantesco, e que nós possamos aprender com Paulo todos os dias. Porque Paulo nos ensina a viver o Evangelho como ele deve ser vivido. Amém, irmãos? Amém. Vamos levantar, vamos ter uma palavra de oração. Paizinho querido, muito obrigado pelo que o Senhor fez, Pai. Obrigado pelo que o Senhor faz todos os dias por nós, Pai, nos guiando, nos orientando, nos dando discernimento da sua palavra, para que nós possamos viver o Evangelho tal como ele é, Pai, sem nenhum incremento, sem nenhuma adição de absolutamente nada que seja nossa vontade. Que o Senhor possa reinar em nós, que nós possamos viver a nossa vida, guardar a nossa fé, terminar a nossa carreira, viver até o último dia aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Paizinho querido. Nos abençoe, nos leve para casa, nós tenhamos um domingo maravilhoso na sua presença. Muito obrigado, Paizinho. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado, irmãos.